o tema do sermão passado, que foi os benefícios de ser cheios do Espírito Santo, hoje eu quero fazer um estudo, fazer uma consideração a respeito de uma doutrina que é muito mal entendida, que é o batismo com o Espírito Santo. Quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 10 e 12. Se a sua Bíblia tem uma fita, você marque essa página com a fita, porque nós vamos voltar nesses versículos para expô-los, mas também eu tenho uma porção de outros textos que eu quero conferir com vocês. Mateus 3, nós vamos ler 10, 11 e 12 em seguida. Você marca essa página aí para nós voltarmos nela mais adiante. O texto que nós vamos ler, ele é parte do discurso de João Batista. E diz assim, versículo 10: E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá. E limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Pode se assentar? Batismo com o Espírito Santo. Esse é um tema muito controverso e muito mal compreendido. E acaba criando uma confusão, uma dúvida na vida dos crentes. Na vida dos crentes das mais diversas confissões religiosas. Os tradicionais, pentecostais, neopentecostais. Muitos pentecostais não sabem qual é a afirmação pentecostal a respeito do assunto. Muitos tradicionais não entendem qual é a afirmação, qual é a confissão de fé a respeito desse assunto. Mas olhando para a Escritura, olhando para esse discurso de João Batista, eu posso afirmar para vocês com toda tranquilidade: eu sou batizado com o Espírito Santo, mas não com fogo. E nós vamos entender por que somos batizados com o Espírito Santo e não com fogo. Eu quero expor para vocês os textos bíblicos que esclarecem o assunto. São vários textos bíblicos. A primeira aparição do termo batismo com o Espírito Santo no Novo Testamento aparece justamente nesse discurso do João Batista, quando ele fala aos seus discípulos. E ele falava da superioridade do ministério de Jesus. O objetivo desse discurso de João Batista aos seus discípulos era dizer que viria um que era maior do que ele. João diz que batiza com água, mas Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Primeira coisa que nós temos que entender, que não há dois batismos. Não há um batismo com o Espírito Santo e o outro com fogo. Não, há um só batismo. Abre aí Efésios 4, versículo 5. Efésios 4, versículo 5. Vamos ler o versículo 4. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas versículo 5, a afirmação de Paulo é contundente. Há um só batismo.
Então, Jesus não batiza duas vezes um crente. Jesus não batiza com o Espírito Santo e com o fogo o crente. Jesus batiza um só batismo. Qual é o batismo que Jesus batiza? É o batismo com o Espírito Santo. É Jesus quem batiza com o Espírito Santo. João deixou claro isso. Eu vos batizo com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. O fogo eu vou falar mais adiante aqui no sermão. Primeira coisa que nós temos que entender, há uma grande confusão quanto ao tempo em que decorre o batismo com o Espírito Santo. Se antes, durante ou depois da conversão. O crente ele é batizado com o Espírito Santo antes de crer no Evangelho, ele é batizado com o Espírito Santo ao crer no Evangelho, ou ele pode crer no Evangelho e com uma segunda iniciação, uma segunda bênção, uma segunda experiência, vir o batismo com o Espírito Santo. Bom, não ocorre nem antes, nem durante e nem depois. Mas batismo com o Espírito Santo e conversão são a mesma coisa. São palavras sinônimas. Basta nós entendermos o que Jesus disse a Nicodemos, em João 3, de 3 a 6, quando ele diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Vamos ler ele na íntegra, João 3, a partir do versículo 3, porque depois eu quero fazer uma comparação disso que Jesus fala a Nicodemos com o que Paulo fala lá em 1 Coríntios 13. Aliás, 1 Coríntios 12 depois. Mas vamos ver. João 3, dos versículos 3 ao 6, o discurso na íntegra de Jesus. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então há também uma confusão na interpretação desse texto. Há uma confusão no que diz respeito ao que viria a ser nascido da água e nascido do Espírito. Nascido da água, irmão, significa literalmente nascido do ventre da mãe. A água aqui não é a água do batismo. A água aqui é o líquido amniótico, é o ventre da mãe. Por que Jesus estava dizendo isso? Porque os judeus criam que era salvo porque eram judeus. Porque eram nascidos judeus, debaixo de uma promessa que Deus tinha dado aos judeus, eles criam que eram salvos. Eu sou judeu, tenho uma promessa e sou salvo por isso. Nicodemos se sentia salvo, simplesmente pelo fato de ele ter nascido judeu. Jesus estava dizendo para Nicodemos: olha, Nicodemos, não adianta nascer judeu, precisa nascer uma segunda vez. E aí Nicodemos fala: mas como eu sendo velho, ele fala, como um homem sendo velho, pode vir nascer de novo, não pode voltar ao ventre de sua mãe. E aí Jesus diz: aquele que não nascer da água, do ventre. Porque no hebraico, o termo que nós damos para dar à luz, no hebraico, é romper a água. Nós não falamos, a mulher deu à luz. Os hebreus diziam, a mulher rompeu a água. Era essa a expressão que eles usavam. A nossa expressão dar à luz vem do latim, é uma expressão muito mais moderna. Quando Jesus falou para Nicodemos nascer da água, Nicodemos claramente compreendeu que Jesus falava do nascimento natural. E quando ele disse nascer do Espírito, aí Nicodemos percebeu que há um segundo nascimento, há um novo nascimento. Tiago, como é que você me prova que nascer da água é nascer naturalmente e não significa nascer no batismo em águas? No versículo 6, quando Jesus troca a metáfora, ele diz: o que é nascido da carne é carne. Porque ele não poderia dizer o que é nascido da água é água. Mas como Nicodemos sabia que o nascimento da água era o nascimento natural, Jesus troca a metáfora e diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Primeira coisa que nós temos que entender: novo nascimento, então, é sinônimo de batismo com o Espírito Santo. Nascer do Espírito significa converter-se. Quem não se converte não pode ver o reino de Deus. Quem não nasce do Espírito não pode ver o reino de Deus. Não é possível compreender um homem crer no Evangelho sem que isso tenha sido pelo Espírito Santo. A menos que nós fôssemos
hereges, do tipo dos pelagianos, que creem que o homem nasce neutro. Nasce bom, vamos dizer. E é a vida dele que o corrompe. E depois ele pode escolher se tornar bom de novo no futuro. Não, nós cremos que o homem nasce mal. A intenção do coração do homem é só maldade, desde a meninice, por aquilo que Deus fala a Noé a respeito da maldade do homem desde a infância, e que o Espírito Santo é ele que interfere diretamente na conversão do homem. Isso nós chamamos de novo nascimento, nascer do Espírito. Agora veja o que Paulo fala em 1 Coríntios 12, versículo 13. Eu sei que é um pouco incomum, mas hoje eu quero fazer vocês recorrerem a bastante textos bíblicos, justamente porque o sermão é temático. Justamente para nós esclarecermos o que se trata a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Bom, 1 Coríntios 12, versículo 13, Paulo diz: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre. E todos temos bebido de um Espírito. Então veja, irmãos, Paulo afirma categoricamente: todos fomos batizados em um Espírito. Todos. Todos a quem Paulo se refere, quando ele fala nós, é quem? Só os crentes. Porque Paulo é um crente. Quando ele fala eles, geralmente Paulo se refere a quem? Aos ímpios. Por isso ele não se inclui, ele não participa. Mas quando ele diz nós, é os crentes, porque ele se participa, ele se inclui. Então todos fomos batizados em um Espírito. Todo crente é batizado com o Espírito Santo. Por quê? Batismo com o Espírito Santo significa nascer do Espírito. Jesus diz que para ser salvo é preciso nascer do Espírito. E Paulo que todos somos ou fomos batizados com o Espírito Santo. Com isso nós entendemos que é impossível que o homem se converta se ele não tiver sido batizado, imergido, mergulhado no Espírito Santo, formando o corpo de Cristo. Isso é o batismo com o Espírito Santo. Quando vamos imaginar o corpo de Cristo, não o corpo físico humano, mas uma outra metáfora que Jesus usou foi a da videira, que ele era uma planta. Jesus disse: eu sou a videira, meu pai é o lavrador e vocês são as varas, os ramos. Então eu não era um ramo. Paulo também fala a respeito disso, que nós éramos jambuzeiros e fomos enxertados na oliveira. Vamos voltar ao exemplo da videira. Eu não era participante do corpo de Cristo, eu não fazia parte da videira. O Espírito Santo veio e me enxertou no corpo de Cristo. Me introduziu na igreja. Fez de mim parte da igreja. Isso é o batismo com o Espírito Santo, de acordo com 1 Coríntios 12, 13. Por isso todos fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Então não dá para o crente, não dá para o crente ser crente se ele não for batizado com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo nos torna membro do corpo místico de Cristo, ou seja, o batismo com o Espírito Santo nos torna igreja. Esse papo de eu sou a igreja não existe. Você não é a igreja, eu não sou a igreja. Nós somos a igreja. Se nós estivermos reunidos na sala da minha casa, 2 ou 3, em nome de Jesus, cantando um cântico, fazendo uma oração ou meditando na palavra, ali está reunida a igreja. Aqui nesse salão, na noite de hoje, está reunida a igreja. Mas eu sozinho, orando a Deus, sou um crente. Não sou a igreja. Porque a igreja é o ajuntamento. A palavra igreja, no original, eclésia, significa somente isso. Ajuntamento. Aí você vai falar para mim, mas a palavra não significa separado, posto para fora? Era isso. O termo significa posto à parte. Só que o termo era empregado para qualquer ajuntamento. Um quartel-general era chamado de igreja militar, eclésia militar. A prefeitura era chamada de eclésia. O pretório, que era onde ficava o governador, ou o fórum, ou o senado, era chamado eclésia. E Jesus disse, a minha eclésia, o meu ajuntamento. Jesus não criou a palavra igreja, ele simplesmente aplicou o significado de que ele também teria um ajuntamento. Segunda coisa que nós temos que entender,
No batismo com o Espírito Santo, não há o elemento fogo de fato. Não existe fogo no batismo com o Espírito Santo. Há até alguns que defendem essa ideia com base no texto de Atos 2. Vamos ler esse texto? Não, Tiago, mas lá claramente fala que tinha fogo. Então, quando o João Batista falou que Jesus ia batizar com fogo, ele estava se referindo ao dia de Pentecostes, no Atos 2. Atos 2 a partir do primeiro mesmo. E cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordentemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Veio o que do céu, irmãos? Um vento? Veio um vento? Veio um som. Não tinha vento de fato, tinha som. O som como o quê? Como fosse de um vendaval. Mas se eles abrissem a janela do cenáculo, não tinha uma corrente de ar lá fora. O som tinha, o vento de fato não. Um som como de um vento veemente e impetuoso. E encheu toda a casa em que estavam assentados. O que encheu a casa? O som e não o vento. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Foram vistos o que por eles? Fogo? Não. Sabe o que é língua de fogo? Sabe a chama da vela? Ela não tem um formato de língua, de lingote? Era aquilo que eles viram, uma chaminha de vela flutuante. 12, na verdade. 12 não. Uma para cada cabeça que estava ali. Inclusive mulheres estavam no dia. Então eles viram todas essas chaminhas, todas essas linguinhas de fogo não, como que de fogo, pousando. Tiago, como você sabe que a língua não era de fogo de fato? Basta eu lembrar do fogo da sarça ardente. O fogo da sarça ardente queimava a sarça, mas a sarça não se consumia. Agora, o fogo do profeta Elias contra os 450 profetas de Baal não só consumiu a oferta que estava sobre o altar, como ainda lambeu a água que estava no rego que ele fez em volta do altar. Aquele fogo era um fogo consumidor. Aquele fogo consumia. O fogo da sarça que Moisés teve o contato não queimava o espinheiro. O fogo que pousou sobre a cabeça dos apóstolos não queimou o cabelo deles. Por isso não era fogo de fato. Agora, o fogo que João Batista fala é um fogo que queima. Porque ele fala, ele tem a pá em sua mão, recolherá o trigo no celeiro e a palha será lançada num fogo que nunca se apaga, para ser queimada. Ok? Isso, irmão, o texto áureo nosso é Mateus 3, 10, 12. Depois nós vamos voltar para lá. Sim, para os irmãos que chegaram depois, o texto áureo que nós estamos avaliando aqui é Mateus 3, do 10 ao 12. Nós estamos vendo o discurso de João Batista a respeito do batismo com o Espírito Santo, onde ele diz, eu vos batizo com água, mas vem um que é maior do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, nós estamos vendo essa diferença entre batismo com o Espírito Santo e com fogo. Bom, o que o texto de Atos 2 diz é que foram vistas línguas, ou seja, chamas repartidas como que de fogo, e não de fogo literalmente. Elas não eram de fogo, elas eram como que de fogo. A visão que eles tiveram era uma visão espiritual e não física, não havia fogo presente naquele lugar. Esse evento não se repetiu mais de uma vez também. Quando você se converteu, teve visão de língua de fogo? Não. Quando alguém entrega a vida para Cristo aqui no corredor da igreja, levanta a mão, ou na casa dele, ou na rua, entrega a vida para Jesus, desce uma chaminha de fogo sobre a cabeça dele naquela hora? Não. Foi um evento único, exclusivo. Foi somente no dia de Pentecostes. Esse foi um evento para que se cumprisse a profecia de Jonas, onde ele diz que o Senhor derramaria o Espírito Santo. É o que nós chamamos de efusão com o Espírito. Não tem nada a ver com batismo. Porque batismo é imersão. E efusão é derramamento. É diferente eu mergulhar num lago e eu ficar debaixo de uma cachoeira. A cachoeira me molha, mas eu não mergulho na cachoeira. No lago eu mergulho. O evento de Pentecostes serviu para cumprir o derramamento do Espírito sobre toda a carne que Deus prometera através do profeta Jonas. Então, depois disso, todo homem pecador, seja ele judeu, seja ele gentil, é batizado com o Espírito Santo no momento em que ele reconhece a Jesus
como seu Senhor, dono, Senhor no sentido de senhorio, dono, proprietário da sua vida e salvador pessoal. Vamos ver um outro sermão aqui no livro de Atos, capítulo 11, do 15 ao 17. Atos 11, de 15 a 17, nós vamos ver um sermão de Pedro. Ele vai falar assim, ó. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era eu então para que pudesse resistir a Deus? Pedro está se justificando com os demais a respeito do batismo de Cornélio. Cornélio foi o primeiro gentil, o primeiro não judeu a ser batizado por imersão nas águas, em testemunho, profissão de fé. E Pedro fala, olha, a princípio eu fui lá expor a ele o evangelho da salvação, mas quando desceu sobre ele o Espírito Santo, veja que Pedro não cita a língua de fogo no dia do evento, com Cornélio. Quando desceu sobre ele o Espírito Santo, eu não pude resistir a Deus, porque eu me lembrei do dito do Senhor. João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Por que Pedro omitiu o fogo aqui? Pedro não cita o fogo que o próprio João cita lá em Mateus 3. Por que ele não cita? Porque para os crentes é só o batismo com o Espírito Santo. Pedro fala, nós somos batizados com o Espírito Santo quando cremos, está no versículo 17, e quando Cornélio creu, também foi batizado com o Espírito Santo, e eu não pude resistir o sinal, e tive que confirmar o testemunho dele, e batizei ele em águas. Ok? Então, é importante nós notarmos que Pedro não cita nem a língua de fogo, e nem o Cornélio ter sido batizado com fogo, que o João cita. Por que ele não cita? Daqui um pouquinho nós vamos chegar, que é o segundo ponto do meu sermão, é justamente o batismo com fogo. Bom, terceira coisa que nós temos que entender ainda a respeito do batismo com o Espírito Santo. É um outro conflito que se dá sobre o assunto do batismo com o Espírito Santo, o que está associado no que diz respeito aos dons. Tiago, se todo crente é batizado com o Espírito Santo no momento que ele aceita Cristo, por que todo crente não recebe dons nesse momento? Justamente isso que eu quero explicar agora aqui para vocês. O batismo com o Espírito Santo está relacionado a dons espirituais? Sim, está relacionado a dons espirituais. Mas o dom espiritual é uma consequência do batismo com o Espírito Santo, e não uma evidência exigida. Okay? O que a doutrina pentecostal clássica prega é que o dom, mais propriamente o dom de línguas, sejam a evidência do batismo com o Espírito Santo. Uma comprovação do batismo com o Espírito Santo. Bom, o que nós vamos ler aqui na Escritura é que não é. O crente ele é batizado com o Espírito Santo, mesmo que ele não tenha dons. Romanos 12. A partir do versículo 3, olha o que Paulo vai dizer. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Ou não presumas de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um corpo, temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós somos muitos. Somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se profecia, seja segundo a medida da fé, se ministério, seja em ministrar, se é ensinar, que haja dedicação no ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, ou o que reparta, faça-o com liberalidade, ou o que preside, com cuidado, e o que exercita misericórdia, com alegria. Paulo cita muitos dons espirituais. Ele diz que nós somos muitos e diferente entre si. No entanto, somos membros uns dos outros no corpo de Cristo. E nós exercemos todos os mesmos dons? Todos têm o dom de presidir? Se todos tivessem o dom de presidir, todos seriam líderes, né?
Todos têm o dom de ensinar? Se todos tivessem o dom de ensinar, todos seriam professores. Todos têm o dom de exortar? Poucos têm o dom de exortar. Porque não pense que exortar é só repreender. Exortar também é encorajar, aconselhar, apacentar. Poucos têm. Assim como nem todos têm o dom de repartir, nem todos têm o dom de serviço, que aqui está escrito ministrar. Então, nós exercemos dons diferentes uns dos outros. Isso está consoante com o texto de 1 Coríntios 12. Vou para lá de novo. Versículo 30. Esse é um bom versículo. 1 Coríntios 12, 30. Paulo faz a pergunta. Vamos para o versículo 19. Para o versículo 29. 1 Coríntios 12, 29. Porventura todos são apóstolos? Todos são profetas? São todos professores? Ou todos operam milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam-as todos? A resposta para essas perguntas é: não são todos que são apóstolos. Não são todos que são profetas. Não são todos que são professores, Paulo. Não são todos que fazem milagres. Não são todos que falam línguas. E não são todos que interpretam línguas. Então, eu não posso dizer que o dom de línguas, ou qualquer outro dom, mesmo que for o dom de cura, ou dom de operação de maravilhas, ou dom de ensinar, ou dom de presidir, ou dom de contribuir, ou qualquer um dos outros dons listados na Bíblia, seja uma evidência do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo. Porque eu não posso escolher um para usar como tal evidência. Esse é um grande erro que se faz com o dom de línguas. Dom de línguas existe? Sim, existe. Ele é tema de um outro sermão. Ele serve para edificação pessoal, ele deve ser exercitado, não deve ser proibido, porém ele não deve ser usado pelo pregador, porque ele não entende o que está falando, ninguém entende o que ele está falando, a mente de todo mundo fica confuso e infrutífera, e Paulo diz que é mais proveitoso para ele dizer 5 palavras na própria língua do que um longo discurso em língua desconhecida. Paulo ainda fala que orar em línguas é bom, mas não posso orar só em línguas, porque o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica infrutífero. Que farei então? Tudo isso está no capítulo 12 aqui, tá? Que farei então? Orarei com o espírito e orarei com o entendimento. Ok? Paulo está dizendo, todos fomos batizados, mas nem todos exercem os mesmos dons. A maior dificuldade sobre entender o tema circunda justamente a questão do dom de línguas. Só que o texto, no versículo 13, já disse, todos foram batizados. Ficou claro, não é preciso apresentar nenhum dom, nem esse dom, para se ter certeza do batismo com o Espírito Santo. Definitivamente, a expressão de dons não é um critério determinante na evidência do batismo com o Espírito Santo. Crer é a evidência. Se você crê no nome do Senhor Jesus Cristo, se você crê nele como seu Senhor e Salvador, então você foi batizado com o Espírito Santo. O que Jesus fala lá para Nicodemos é muito mais claro e explícito, que todos têm que nascer do Espírito para crerem. O que Paulo fala em Efésios 4 é muito mais explícito. Todos fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. E o que Paulo fala aos Coríntios também é claro. Todos fomos batizados, mas nem todos operamos os mesmos milagres. Nem todos temos os mesmos dons. Bom, já que nós entendemos o que é o batismo com o Espírito Santo, e que é ele, esse batismo, que provoca a conversão do homem pecador, e que o efeito do batismo do Espírito Santo causa na vida do crente, o que é o tal do batismo com fogo, então? Para que serve? Para quem é? Porque nós não podemos pegar aquela palavra de João e simplesmente jogar ela no lixo. João disse: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem um que é maior do que eu, do qual eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
O que é o batismo com fogo? Se o batismo com o Espírito Santo é salvação para os crentes, o outro batismo não é para o crente. Pois para o crente é um só. Se o batismo com o Espírito Santo é para nós, o batismo com fogo não é para nós. Senão contrariaria Efésios 4, onde Paulo diz há um só batismo. Se não é para o crente, só pode ser para o descrente, para o ímpio. O ímpio é batizado com fogo. A resposta está no próprio discurso de João Batista, no versículo 12. Volta lá para Mateus 3. Você marcou com a fitinha, isso aí vai voltar rápido, que eu tinha pedido no começo do sermão. Veja Mateus 3, o versículo 12. O que João diz a respeito? Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira. Recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Jesus tem em sua mão uma pá. Ok? Ele recolhe o trigo, ou seja, os salvos. Mas a palha, os não salvos, ele lança no fogo inextinguível. Agora compara isso com o versículo 10. Também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto bom, é cortada e lançada no fogo. O grande erro está, como sempre, em fazer uma leitura superficial e isolada. E pensar o versículo 11, que parece dizer que o crente é batizado com 2 batismos. Se você pegar o versículo 11 e pensar ele da Escritura e lê-lo isoladamente, que é o que a maioria faz, dá a entender que há 2 batismos para o crente. Batismo com fogo, batismo com o Espírito Santo. Ou pelo menos, como alguma outra interpretação que se dá, um batismo composto de 2 partes, Espírito e fogo. Mas analisando o texto, dentro do discurso de João Batista, versículo 10, onde ele faz uma metáfora de uma árvore que não dá fruto e é lançada no fogo. Depois ele faz uma metáfora de um batismo com o Espírito e com fogo. E depois ele faz uma metáfora de um trigo no celeiro e de uma palha no fogo. Então eu entendo que batismo com o Espírito Santo é para os crentes, quando creem. E batismo com fogo é para os ímpios. Diante disso, faz todo sentido a minha afirmação de que nós somos batizados com o Espírito Santo e não com fogo. E nem seremos. E nem devemos desejar ser batizados com fogo. Pois isso é o mesmo que ser lançado no inferno. O versículo 12 diz claramente que o descrente vai ser lançado no inferno, num fogo inextinguível, num fogo que nunca se apaga. Se eu dizer, Senhor, me batiza com fogo, é o mesmo que eu estou dizendo, Senhor, me jogue no inferno. Nós fomos lançados, mergulhados, imergidos no corpo de Cristo pelo Espírito Santo. É o que Paulo falou para nós em Efésios 4. Por isso Pedro não falou do fogo quando se referiu a Cornélio. Porque Cornélio foi imergido, lançado no corpo de Cristo pelo Espírito Santo. E aí Pedro não poderia dizer no fogo. Cornélio estava salvo. A ilustração que João Batista faz é de uma pessoa que trabalha separando palha do trigo. Para vocês entenderem, a pá que Jesus tem na mão é como um forcado. Vocês sabem o que é o forcado, né? Aquele garfão de espetar feno. É como um forcado. Então você corta o trigo, você debulha, esfarela o trigo, você espalha ele num terreiro, depois você vem com o rastelo, tira a palha grossa, mas ainda fica a palha misturada com o trigo. E o que você faz? É o que ele está falando que Jesus faz no versículo 12. Jesus com a pá pega o trigo e a palha todo misturado, joga para o alto, sopra. O vento sopra. Quando o trabalhador joga,
o trigo e a palha para o ar, o vento sopra, leva a palha e fica só o grão. João Batista está fazendo um trocadilho. Ele está falando, eu batizo vocês com água. Ele vai batizar vocês com vento. E os ímpios com fogo. Porque a palavra espírito que nós lemos aqui no versículo 3, no grego é pneuma. E significa sopro. Eu vos batizo em água. Ele vos batizará em sopro e em fogo. E aí ele, no versículo 12, ele dá a explicação de como funciona. Então Jesus pega o seu forcado, joga palha e trigo, o mundo inteiro para o ar. Não foi isso que o Evangelho fez? Jogou tudo para o ar? Joga tudo para o ar. Sopra o Espírito Santo no dia de Pentecostes, derrama ele sobre toda a carne. Com isso ele separa o crente do descrente. O crente se vai, o descrente se vai, o crente fica, é recolhido no celeiro. E depois a palha é lançada no fogo. Então a ilustração que João Batista dá é clara. O batismo com fogo não é para nós. O batismo com fogo é para o ímpio. E nós somos batizados com o Espírito Santo quando cremos, justamente para que nos diferenciássemos deles, já que eles não são batizados com o Espírito Santo. Não receberam o sopro, o pneuma, o ruache, o Espírito de Deus, e nós recebemos. Bom, irmãos, compreender a pessoa, a obra do Espírito Santo com relação à igreja não é coisa para se fazer em dois sermões como eu fiz, tá? Não é para se compreender eu poderia pregar o sermão de sexta-feira, ser cheio do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo hoje, o próximo fosse a pessoa do Espírito Santo, e o próximo fosse sobre dons espirituais, não seria suficiente para nós entendermos completamente a obra do Espírito Santo. É uma coisa para se buscar a vida inteira. É uma coisa para se estudar, para se reler, para ser compreendido, para se empreender uma busca na Escritura. É preciso examinar os textos, examinar o contexto, examinar os discursos, examinar cada escritor. O que João diz, com o que Pedro diz, com o que o próprio Jesus disse a respeito do assunto, com o que Paulo diz a respeito disso, com o que o Antigo Testamento, os profetas, diziam a respeito do assunto. E é ao longo da vida cristã que o pecador que agora é remido, e não é mais um pecador qualquer, mas é um salvo, vai aprendendo a respeito do seu Senhor. É através de oração, leitura bíblica, diálogo uns com os outros. Ferro com ferro se afia. É preciso discutir o assunto, comunicando os outros santos de Deus. É assim que a igreja vai se edificando. É assim que a igreja cresce no conhecimento. Aqui, eu creio que nós podemos tirar apenas algumas dúvidas do que é o batismo com o Espírito Santo, o que é o batismo com fogo, para quem é um e para quem é o outro, para que serve um e para que serve o outro. Arrependam-se dos seus pecados, recebam o Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo, busquem com zelo os dons espirituais, saiam pelo mundo, sejam testemunhas de Jesus, sejam cheios do Espírito Santo para testemunhar as grandezas, a beleza do Evangelho. Foi para isso que Jesus nos batizou com o Espírito Santo. Foi para isso que Jesus rogou ao Pai que enviasse o outro Consolador, para que nós sejamos suas testemunhas. Quando você sair dessa porta aqui hoje, comece falando com seus familiares. Fale com as pessoas do lugar onde você trabalha. Fale com as pessoas da sua vizinhança. Fale com o irmão cristão a respeito das experiências maravilhosas que o Espírito Santo tem proporcionado desde que ele tem enchido a sua vida. Ele não só está conosco, mas ele também vive em nós para nos transformar em homens e mulheres melhores. Homens e mulheres segundo o coração de Deus. Sejam cheios do Espírito Santo, irmãos. Sejam cheios em nome de Jesus. Amém?